Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Wagner, eu sou líder de finanças na Gebsa Prev e hoje essa live é para vocês entenderem um pouco mais do que está acontecendo aí no mercado, no cenário econômico, o que está acontecendo no mundo. Para isso a gente tem os especialistas aqui conosco, o Rony, que é economista, e o Diego, que é gestor. Mas antes deles começarem a falar sobre tudo isso, eh, vale chamar a atenção de alguns pontos importantes. Acredito que vocês estejam vendo na tela de vocês um QR Code. Apontem o celular para ele, vocês serão direcionados para o Slido e lá vocês podem deixar as perguntas que queiram que nós respondemos para vocês no final da apresentação, tá? Bem, enfim, nós estamos na segunda campanha de alteração de perfil do ano, nós temos 4, vocês podem alterar o perfil de investimentos nas 4 campanhas, se vocês quiserem. A próxima é em julho, tá? E, enfim, qualquer dúvida após essa live, vocês podem direcionar para os nossos canais de atendimento, tá? Antes de passar a palavra para o Rony e para o Diego, o meu convite é para que vocês reflitam sobre o estágio atual de carreira e vida pessoal de vocês. Por que eu digo isso? Os perfis que a Gebsa Prev oferece são desenhados considerando os diferentes momentos de vida, né? Existem aqueles funcionários, aqueles participantes da Gebsa Prev que estão em fase de acumulação, estão começando a carreira ou estão no auge da carreira. É um momento que se pode pensar em volatilidade como um elemento para potencializar o retorno, né? E potencializar o saldo que se acumula para depois ter um benefício um pouco maior. Só que para aqueles que já estão mais próximos da aposentadoria ou até aposentados, aí eu sugiro que pensem em preservação de capital, né? Porque dessa forma eu acho que isso pode ser um aliado no planejamento financeiro de vocês, tá bom? Então, dessa forma, eu passo a palavra para o nosso economista, o Rony, que vai falar um pouquinho sobre o cenário para vocês. Prestem atenção para conseguir nortear aí a decisão de vocês de alteração de perfil. Um abraço, uma boa live para todos. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Rony, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre os principais acontecimentos aqui de cenário. O cenário tem sido bem volátil nos últimos meses, na verdade, nos últimos anos. O mercado bem volátil, mais do que a média, tá? Guerras vem impactando, tarifas, eleições, tudo isso a gente vai abordar aqui de uma forma mais prática, mais dinâmica, tá? Tem um QR Code que vocês podem escanear, fazer perguntas no final, tanto para a parte de cenário Brasil, cenário mundo, tanto para a parte de carteiras, tá? A gente vai passar mais algumas vezes ao longo da apresentação o QR Code para vocês pegarem, tá? Mas fiquem à vontade que no final a gente volta para responder todas as dúvidas. Eu vou começar aqui, tá? Passando um overview aqui de mundo, né? O que vem impactando os ativos brasileiros, né? Os investimentos da Gebsa Prev, e vou entrar um pouco aqui em cada um dos pontos no detalhe, tá? O primeiro ponto que eu acho que é o principal hoje no cenário, que vem impactando drasticamente, é a guerra, o conflito geopolítico, né? A guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel, que mudou radicalmente o cenário nos últimos meses, tá? Com a invasão, né, do Irã, o que aconteceu de imediato? Vocês devem acompanhar muito bem na mídia, porque é o que mais se fala. O Estreito de Hormuz foi fechado, é uma região onde quase 25% de todo o petróleo global passa, tá? E é muito importante. E o petróleo foi para cima de 110 o barril, aí tem dias que volta um pouco abaixo disso, tem dia que fica próximo de 100%, de 100 dólares o barril, e acaba pressionando a inflação. A gente viu, por exemplo, um caso mais emblemático,
companhias aéreas no mundo inteiro cortando, cancelando voos por conta do petróleo, né, do combustível de aviação, muito acima ali dos preços que fecham um transporte de um país para o outro. Tá? No Brasil, tivemos essa semana também algumas companhias cancelando voos por conta disso. Tá? Por quê? Preço está tão elevado que acaba pressionando o preço final das passagens e não sendo, né, viável a companhia realizar aquele voo. Fora, na Europa principalmente, tem caso de desabastecimento de petróleo em algumas regiões. Tá? Isso vem impactando drasticamente toda essa dinâmica global, principalmente inflação. Inflação é o que pega de imediato. Tá? E pega de imediato, e inflação tem uma dinâmica ainda mais perversa, porque uma vez que a inflação ela sobe de patamar, eu já vou mostrar alguns gráficos que ilustram bem isso, uma vez que a inflação sobe de patamar, mesmo se a guerra acabar hoje, o preço do barril do petróleo voltar para os 70 dólares, essa inflação ela continua persistente por algum tempo. Você tem a inércia inflacionária, o que acaba prejudicando também não só o momento atual, mas em alguns meses para frente após o fim da guerra. Tá? Então, este é o principal tema. Muitos gráficos vão retratar isso. Esta volatilidade impacta diretamente corte de juro, impacta diretamente a atividade, tá? E naturalmente vai impactar os investimentos, trazendo mais volatilidade para o cenário. Paralelo a isso, a gente tem ainda uma guerra comercial que esfriou. É tanto tema novo acontecendo que a guerra comercial até que ficou um pouco de lado nos últimos meses, tá? Mas ainda assim você tem uma pressão ali de preços por conta de uma fragmentação de cadeias globais. O que que isso significa na prática, tá? Como você tem uma guerra comercial, tarifas para cá, tarifas para lá, cada país está se organizando para produzir o máximo que puder dentro das suas próprias economias. Ainda muito inicial, mas este movimento de fragmentação de cadeias globais acaba também elevando o preço. Então, por exemplo, os Estados Unidos antes importava quase 100% dos iPhones da China, da Índia. Agora, com toda essa questão comercial, os Estados Unidos quer fazer parte dos iPhones nos Estados Unidos. A mão de obra americana é mais cara, né, os insumos dentro dos Estados Unidos são mais caros do que na China e na Índia, e isso acaba elevando o preço. Outros países estão fazendo isso com os seus respectivos produtos. Isso que a gente chama de fragmentação de cadeias globais. Tá? Então, este é um movimento um pouco mais lento, mas tem impactos gigantescos no longo prazo, tanto de redução de atividade, quanto também de piora na inflação. Tá? Outro ponto que a gente vem, acompanhando bem é o desenvolvimento da inteligência artificial. Chat GPT, Gemini, mais recentemente, vocês devem estar usando o Cloud, que é uma novidade agora, né? Caiu aqui no gosto popular do brasileiro. Todas essas inteligências artificiais, elas estão, de certa forma, sustentando e muito a economia. Então, você tem 97, 98% da economia é aquela economia, a velha economia, a economia mais tradicional, de certa forma de lado ou para baixo, mas você tem ali os 3% da nova economia, que é a inteligência artificial, tá? Assim, falando em grandes números, que está crescendo a passos largos e vem sustentando a economia de certa forma. Tá? Então, o que a gente vê no atual momento é um mundo sendo carregado por tanto investimento em inteligência artificial. Tá? Isso ainda tem muito desdobramento pela frente. Tá? O que vai ser o impacto real de uma inteligência artificial no mercado de trabalho, na produção, na alimentação? Tá? Isso a gente vê ainda muito em termos de perspectivas econômicas. Eu acho que com o desenvolvimento da inteligência artificial, muitos empregos vão deixar de existir, mas ainda é muito nessa questão de perspectivas futuras do que realidade hoje que está acontecendo na economia, tá? Mas se tivermos realmente uma quebra de paradigma, uma revolução de tecnologia, de inteligência artificial, aí sim é um tema que possivelmente pode ser um catalisador para jogar a inflação para baixo, porque querendo ou não, você aumenta a produtividade radicalmente por conta de
tecnologia, por conta de IA, e aí sim você tem uma pressão gigantesca de preços para baixo, tá? Mas por hora ainda é muita perspectiva, é muita esperança de que possa acontecer isso e muito pouco realidade ainda no momento, tá? Temos ainda um dólar, a gente pode ver pelo próprio real, um dólar estruturalmente mais fraco, tá? Quando a gente pensa numa visão de investidor global, o que o investidor global está pensando hoje? Olha, antes eu tinha 90% dos meus recursos em Estados Unidos, no dólar, em moeda forte. Agora, eu só quero ter 80%. Esses 10% que sai de dólar e vai para outra moeda, para outro país, para outro título, ele acaba enfraquecendo a moeda americana e fortalece todas as outras. Foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil não está numa situação tão boa assim, tá? Você tem alguns riscos fiscais no Brasil, estamos em ano eleitoral, mesmo assim o nosso dólar, nosso real está se valorizando, tá? Por conta de um movimento muito mais de Estados Unidos do que um movimento nosso interno, tá? Da visão, né, de um país emergente, da visão de Brasil, isso é extremamente favorável, ajuda a controlar a inflação, ajuda ao Banco Central reduzir juro, tá? Então, um dólar mais fraco no mundo significa um real mais forte e outras moedas mais fortes, e acaba ajudando principalmente esses países emergentes, que é o caso do Brasil, tá? E no caso da Europa, a Europa está envolvida, né, muito mais próximo a esses conflitos geopolíticos, foi forçada a aumentar gastos com defesa. A Europa gastava muito pouco com defesa, dependia muito da OTAN, agora se viu forçada a aumentar o gasto de defesa. A Alemanha, principalmente, vem aumentando radicalmente gastos com defesa, vem liderando algumas conversas com a França, com a Itália, para, de fato, aumentar o poderio defensivo. Isso acaba prejudicando o fiscal da Europa, que já estava muito apertado, e também talvez pressione um pouco ali o Banco Central Europeu, o BCE, a possivelmente ter que aumentar juro. Tá? Então, todo este pano de fundo aqui foi só para a gente ilustrar alguns dados. Eu vou passar alguns gráficos para a gente mostrar quão desafiador, quão volátil tem sido o mercado nesses últimos meses. Tá? Primeiro ponto, né, que eu já tinha comentado, o dólar mais fraco. Dólar desvalorizou, na média, mais de 10% em uma janela de um ano e meio, mais ou menos. Tá? O que isso quer dizer? Tá? Que outras moedas valorizaram mais de 10% nesta mesma janela. O que é muito, tá? A gente pode falar, 10% não é nada, em um ano 10% é muito pouco. Mas para uma moeda tão forte, uma reserva de valor, a principal moeda global, desvalorizar tanto assim é algo impressionante. Tá? Então isso tem tanto o reflexo de incerteza política americana, incerteza fiscal, agora Estados Unidos envolvidos em algumas guerras mundo afora, tudo isso acaba, né, levando aquele investidor global que tinha muito dinheiro nos Estados Unidos a tirar parcialmente os recursos de lá e mandar para outras economias. Como eu já comentei, um dólar mais fraco significa naturalmente um real mais forte, o que nos ajuda. Então, pelo menos uma notícia boa de tudo isso é o dólar está mais fraco, o nosso real está mais forte no relativo. Tá? Então acaba ajudando a gente aqui no Brasil, dentro da nossa economia, olhando política monetária e olhando inflação. Tá? E aqui um ponto, né? Um dos principais fatores do porquê esse dólar está fraco, tá? Tirando todo este caos político, todo este caos de guerras, que pode ser mais temporário, tá? Você tem uma questão estrutural, que é a dívida americana. A dívida americana hoje ela está próximo de 130% do PIB. Isso não é fácil de resolver. Isso é muito complicado. O mercado começa a olhar com muita atenção para essa dívida gigantesca. 130% do PIB representa aqui uns quase 40 trilhões de dólares. Hoje é a dívida americana. Tá? Uma hora vai dar problema. E como é algo que você não resolve da noite para o dia, não tem uma solução fácil, o mercado começa a penalizar a economia americana. Mesma coisa de Brasil. Quando eu entrar em Brasil, eu vou mostrar também a nossa dívida muito elevada e o mercado também acaba penalizando de certa forma essa dívida elevada, porque não é fácil de resolver. Não é da noite para o dia. Você precisa de medidas estruturais para resolver esta dívida gigantesca. Por isso também é um dos fatores que está puxando o dólar para baixo, está desvalorizando a moeda americana.
tá? Olhando mais para o dia a dia do mercado, tá? Que eu acho que aqui ilustra bem o que a gente pode trazer até de indicação, né? O Wagner já pontuou bem, mas até para indicar um perfil para vocês, tá? Na troca de perfil, como que o mercado está se mostrando ali, até esqueci a palavra, né? Se movendo nas últimas janelas, tá? Primeiro tivemos ali as tarifas do Trump. O mercado caiu, isso aqui o S&P 20% em semanas, depois o mercado recuperou também em semanas, tá? Na visão de um investidor, na visão de um fundo de pensão, no caso de vocês que escolhem um perfil, se você decidir trocar o perfil por uma janela ruim de curto prazo, possivelmente você não consegue pegar essa volta aqui. E vice-versa, tá? Você pegou essa volta aqui e resolveu trocar de perfil para um perfil mais agressivo. Você pode, né, ter ali uma experiência ruim se você trocar de perfil de forma tão rápida assim em um curto espaço de tempo. Depois disso, o mercado americano só continuou batendo máximas históricas, veio a guerra no Irã, caiu ali mais uns 10% em poucos dias e logo recuperou, quase em V, né? Ele faz um movimento de V. Novamente, se você tivesse trocado de perfil porque ficou com medo do mercado, não recuperaria aqui também esta volta tão rápida. Resumindo, tá? Quando a gente pensa em perfil de investimento, é sempre importante pensar em um prazo maior para maturação dos investimentos. Tá? Se você tem pouco tempo para se aposentar, já está próximo da aposentadoria, já está próximo de usar os recursos, de começar a sacar os recursos, não faz muito sentido estar exposto a perfis mais voláteis, como é o caso de perfis arrojados que possuem alocação em bolsa, porque pode acontecer esses movimentos de curto prazo e você não ter tempo suficiente de recuperar. Tá? Mas se você tem um horizonte de tempo de longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos, esses movimentos aqui eles acabam sumindo. Né? São movimentos tão sutis, apesar de uma queda de 20%, em poucos meses ele recupera. Se não recuperasse em poucos meses, recuperaria em alguns anos, mas você consegue ter uma janela para recuperar aquela perda de curto prazo por um movimento totalmente aleatório, ao mercado, ao racional do dia a dia do mercado. Tá? Foram dois eventos totalmente fora do comum. Liberation Day, que foi quando Trump anunciou aquelas tarifas, e a guerra no Irã agora. Tá? Então é sempre importante balizar a troca de perfil de investimento muito mais com quando você vai utilizar os recursos do que em janelas de curto prazo, porque saiu uma notícia ou outra, um evento ou outro, tá? Eu sempre trago esse gráfico porque ele ilustra muito bem estes movimentos de mercado, tá? Olhando outro ponto, tá? Que eu já tinha comentado, inflação. A guerra estragou ali a boa dinâmica da inflação americana. A inflação americana é para rodar por volta de 2 a 2,5%. E estava acontecendo até antes da guerra. Tá? Mesmo com tarifa, a inflação acelerou um pouco, mas já voltou, tá? Para próximo de 2,5%, 2%. Mas agora, com a guerra, com o preço do petróleo acima de $100 o barril, a inflação disparou para 3,3%. E foi o que eu tinha comentado anteriormente. A inflação, mesmo com o petróleo se resolvendo tudo, né? Vamos traçar um cenário que amanhã o Trump acaba com a guerra, o Irã aceita negociar, Israel aceita negociar, o petróleo volta para 70 o barril. Essa inflação vai permanecer neste patamar por algum tempo. Tá? E isso leva o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, a ter que segurar um pouco mais o juro, porque a meta dele é 2% de inflação, e a inflação está girando acima de 3%, tá? Então ele não consegue cortar juro em um cenário de inflação muito acima da meta dele. Tá? Então este é um ponto de atenção que dificilmente teremos corte de juro agora pelo Fed este ano. Tá? Eu tenho até um gráfico aqui que mostra como que estão as taxas americanas depois de um movimento grande aqui de corte de juro, tá? É esperado agora que o juro dos Estados Unidos continue neste patamar, pelo menos até o final do ano. Tá? Se não for mais do que isso, se a inflação, se a guerra permanecer por mais tempo, é bem capaz de o Banco Central dos Estados Unidos ter que subir juro para controlar aquela inflação. Tá? Agora, corte
dificilmente você tem aqui neste cenário de inflação beirando ali os 3,5%. Tá? Então, realmente, você sai de um cenário de mais corte de juros nos Estados Unidos para um cenário de possível alta de juros nos Estados Unidos em 2026. Tá? Ainda não é o cenário base, essa alta de juros, mas se tivermos um movimento agora de probabilidade, a probabilidade maior seria de um aumento de juros do que de um corte de juros. Tá? Então é muito mais provável que tenhamos um aumento de juros hoje nos Estados Unidos do que um corte de juros. Tá? Isso acaba impactando o Brasil. Eu já vou comentar o Brasil, mas a nossa Selic é muito balizada pela economia americana, pelo juro global, tá? Que neste caso é o juro americano. Então, se você tem menos corte nos Estados Unidos, inclusive você pode ter até alta de juro, de alguma forma acaba refletindo aqui no Brasil. Tá? Um outro ponto de atenção no mercado dos Estados Unidos é a economia real, é o mercado de trabalho. Tá? O mercado de trabalho saiu de uma criação mensal de vagas, de 400 mil vagas na média por mês, para uma criação de vagas na ordem ali de 50 a 100 mil vagas por mês. Tá? Isso também tem um resultado gritante quando a gente olha a atividade, quando a gente projeta crescimento da economia, e aqui já dá para tirar alguma coisa de inteligência artificial impactando o mercado. A gente viu recentemente algumas grandes empresas, a Disney anunciou uma demissão de mais de 1.000 funcionários, a gente viu a Amazon também anunciando algumas demissões, algumas empresas demitindo em larga escala, substituindo alguns trabalhos por trabalhos mais automatizados, trabalhos por IA. Tá? E isso tem um impacto na economia. Por um lado, você ganha, de certa forma, alguma eficiência, por outro lado, você acaba reduzindo ali o seu mercado de trabalho. Primeiro está acontecendo nos Estados Unidos, na China, que são os principais polos de inteligência artificial, de certa forma pode chegar em Brasil. Tá? Brasil, por sorte, ou faltando outra palavra melhor, o Brasil ele ainda tem uma economia muito focada em agronegócio, em economia real, em indústria, que é muito mais difícil você substituir por uma inteligência artificial. Tá? Estados Unidos não, Estados Unidos é uma economia muito mais dinâmica. China, uma economia que vem se tornando cada vez mais dinâmica. O Brasil está num polo diferente, então pode ser, pelo menos no curto prazo, menos impactada por inteligência artificial. Mas é um tema para a gente observar como que o mercado de trabalho americano se comporta, como que o nosso mercado de trabalho vai se comportar em alguns anos. A gente aqui sempre, alguns anos para frente ali de movimentos que acontecem no mercado americano. Tá? Olhando, temas aqui que eu já concluí com vocês de juro, então, novamente, só para reforçar, juro nos Estados Unidos travado, sem expectativa de corte de juros esse ano, com possivelmente uma alta de juros se a guerra permanecer por mais algum tempo. Tá? Entrando em Europa, o que a gente tem em Europa? A Europa ela passou ali por um movimento de uma certa estabilização de crescimento, mas uma estabilização de crescimento muito baixa, tá? Dado que a Europa já é uma região muito desenvolvida, muita pouca capacidade de crescimento é gerada nos países europeus. Tirando a Alemanha, tirando o Reino Unido, tá? Em algumas regiões específicas, a Europa como um todo tem pouca capacidade de crescimento. Tá? Então ela só acaba fazendo algum movimento ali de crescimento de um setor ou de outro quando tem algo muito específico, que foi o que aconteceu agora. O conflito geopolítico, ele mexeu um pouco com a dinâmica da Europa. O setor de serviços, que é esse azul um pouco mais claro, que estava mais crescente, que estava numa dinâmica um pouco melhor, ele recuou, muito por conta de turismo, muito por conta de preços maiores de passagens aéreas, os restaurantes, a gente vê os restaurantes não conseguindo repassar preço, então você tem uma redução de oferta,
Então, o serviço ele acaba reduzindo ali na margem. Quando a gente olha os últimos 3 meses, serviços reduziu drasticamente, quase passando a linha ali dos 50 para baixo, tá? Abaixo de 50 quer dizer que a economia está em queda, tá? Em desaceleração, tá? E a gente viu a indústria crescendo. Ah, mas por que a indústria cresceu nesses últimos 3 meses e serviços não? Porque a indústria é muito mais ligada com o setor mais de defesa, setor bélico, né? Você tem ali um aumento de alguns estoques, principalmente no setor de bens mais duráveis, o que acaba puxando o setor de serviços para cima. Tá? Não é uma tendência esperada para longo prazo, mas é um movimento de curto prazo que tira um pouco ali a Europa da inércia, tira um pouco a Europa da mesmice. Tá? Então você tem ali um eixo de crescimento, um motor de crescimento sai do setor de serviços e vai para o setor industrial por um curto espaço de tempo. Tá? Europa, de certa forma, estava bem mais confortada do que Estados Unidos em termos de inflação. A inflação já estava rodando próximo de 2 a 1,5 na Europa, o que é muito baixo, o que é muito relativamente bom, mas também foi impactada. Quando a gente olha o número de março, já mostra uma inflação quase próximo de 3 também na Europa, tá? Que também é muito preocupante para o Banco Central Europeu. Tá? O Banco Central Europeu também estava numa dinâmica de possivelmente cortar juros, cortar um pouco mais de juros em 2026, isso caiu por terra. Tá? Dificilmente também, assim como nos Estados Unidos, veremos corte de juros em 2026. Aqui ainda é um pouco diferente dos Estados Unidos, porque não tem uma expectativa tão grande de elevação de juros. Tá? Os Estados Unidos está muito mais no preço, talvez, uma elevação de juro, do que na Europa. A Europa talvez esteja mais tranquila em relação a isso. Claro que, se a guerra permanecer novamente por mais um tempo, se o Estreito de Hormuz permanecer fechado, não vai ter saída. A Europa vai ter que, de certa forma, o Banco Central Europeu vai ter que elevar juro para controlar a inflação, tá? Ainda não é o cenário, ainda está mais distante do que os Estados Unidos, mas dá para cravar aqui que dificilmente a gente tem corte de juro na Europa em 2026. Então, mais um polo gigantesco, mais uma economia gigante que o Banco Central não vai conseguir cortar juros, tá? Eu estou frisando isso porque eu já vou chegar em Brasil, a gente mudou as nossas expectativas de corte de juro para o Brasil, tá? O mercado como um todo mudou, muito pautado nessas questões globais, nas questões de guerra, preço de petróleo nas alturas, inflação descolando nos principais mercados. Tá? Aqui tem mais o QR Code aqui para vocês, tá? Façam perguntas. Eu já vou entrar na parte de Brasil, falar um pouco sobre os principais temas da nossa economia. Entrando em Brasil, o que a gente tem aqui? Tá? A gente sempre frisa, tirando toda essa questão de geopolítica, de inteligência artificial, a gente sempre frisa no Brasil, no real problema hoje que estamos vivendo no Brasil, que é a questão fiscal, que é a nossa dívida pública. A nossa dívida pública para um país emergente, ela está extremamente elevada, ela está quase beirando os 80%, dependendo da métrica, ela chega uns 85% do PIB do Brasil, o que é muita coisa para um país emergente. Estados Unidos, que é a primeira economia do mundo, está em 130%, tudo bem, é a maior economia do mundo. Brasil, uma economia emergente, está próximo de 80% a nossa dívida PIB. Tá? E o mercado ele não olha o número atual, o mercado ele olha muito a trajetória de crescimento. E a nossa trajetória hoje, se nada for feito, é uma dívida que só vai crescer ano após ano. Ainda mais porque o juro está muito elevado e você tem uma questão de quanto mais elevado o juro, mais você paga pela sua dívida, mais caro é a sua dívida, mais caro é tomar dinheiro nos mercados, e essa dívida ela aumenta naturalmente, sem você ter. Se você não fizer nada hoje, se você cortar um pouco de gastos hoje e o juro continuar elevado, sua dívida vai continuar aumentando, tá? Então temos um problema aqui que também é estrutural, não dá para resolver da noite para o dia. Muitos governos já tentaram resolver teto de gastos, algumas medidas mais estruturais, como reforma da Previdência, mesmo assim não foi suficiente para resolver o problema. O mercado colocou quase tudo no preço.
Hoje já achamos que o mercado já precificou muito bem ali o risco fiscal Brasil, quando olhamos as curvas de juros, tá? Eu já vou mostrar como está o nosso juro pré-fixado, que é o juro de mercado, ele está muito elevado. Mesmo com o Banco Central iniciando o corte de juro, o mercado fala o seguinte, olha, se o juro estiver mais baixo do que isso, eu não vou financiar o país, tá? Então, na nossa visão, o mercado está passando um recado bem claro para o governo de que se não nada for feito, o juro de longo prazo, que é o que mais importa, ele vai continuar muito elevado. Tá? A inflação, vou mostrar um gráfico que ela foi extremamente impactada, por mais que o dólar, o real, esteja valorizado, a inflação ela foi muito impactada pelo conflito geopolítico, pela alta do preço do petróleo, principalmente. Tá? Vai dificultar aí muito a vida do Banco Central. No começo do ano, tínhamos uma expectativa que a Selic pudesse chegar até 12% no final do ano. Tá? Hoje, esse número já está muito mais próximo de 13, 13,5%. Tá? Então, hoje, nossa expectativa de política monetária, apesar de o Banco Central começar a cortar juro, cortou 0,25%, possivelmente vai cortar mais 0,25 na próxima reunião, mas vai ser um ciclo bem menor do que o esperado, um ciclo que vai encerrar próximo de 13, 13,5. Também a depender muito dos conflitos, de quanto tempo essa guerra vai arrastar, vai também ser impactado por eleições que vai fazer muito mais preço a partir do segundo semestre. Eu estava até comentando antes do call que na nossa próxima reunião, em julho, possivelmente vamos falar muito mais de eleições. Por hora ainda o mercado não está fazendo tanto preço assim em cima de eleições aqui no Brasil. Mas no segundo semestre, sim, ele começa a entrar na dinâmica do mercado, tá? Por outro lado, temos a notícia boa de Brasil, que é atividade e o emprego continua bem resilientes. Estamos quase em pleno emprego no Brasil, tá? Claro que é um emprego muito pautado por um aumento do emprego informal, por um emprego de segunda linha, mas a economia está girando muito bem, atividade muito forte e o emprego, principalmente em alguns setores específicos, muito forte. Quando a gente olha a taxa de desemprego média da economia, ela está próxima dos níveis de pleno emprego para a economia brasileira. Tá? Mostrando aqui alguns dados, né? Primeiro de todos aqui, Selic e IPCA. É uma dinâmica muito importante, tá? Selic e IPCA, eles seguem, de certa forma, ali um racional parecido. Quanto menor o IPCA, quanto menor a inflação, possivelmente menor a Selic. Foi o que aconteceu ao longo dos anos, tá? Inflação sobe, Selic sobe. Inflação cai, Selic cai, tá? O que aconteceu aqui? Inflação caiu, Selic não caiu. Caiu bem menos, né? A inflação continuou estável, Selic, inclusive, subiu. Por quê? Porque dessa vez foi diferente. Foi o que eu comentei no início. O mercado, ele de fato passou a mensagem para o governo. Tá? Risco fiscal está aí, então eu não vou financiar o Brasil, não vou financiar a dívida Brasil se esse risco fiscal não for resolvido. Por isso esse gap tão grande. Tá? Primeira vez na história que o gap entre juro, Selic, IPCA, inflação está tão elevado, por conta dessa questão mais fiscal, tá? Então o mercado, ele não sei se acordou ou se realmente, de fato, quer penalizar mais o governo, mas o mercado passou um recado muito importante aqui para a nossa economia de que não vai financiar o Brasil se a nossa situação fiscal, se a nossa dívida não for resolvida no longo prazo de uma forma mais estrutural. Tá? E aqui tem uma pergunta importante, né? Ah, mas quem decide o juro é o Banco Central. Na verdade, o Banco Central ele acaba seguindo muito uma dinâmica de mercado, tá? Não tem como o Banco Central cortar juro sem fundamento, tá? Porque o mercado ele não vai aceitar. Então, o mercado que acaba ditando um pouco o ritmo da própria Selic, tá? Indiretamente, o mercado acaba ditando este ritmo da Selic. Por isso que a Selic está elevada, por isso que tivemos troca de Banco Central, de diretoria do Banco Central, e o juro permaneceu elevado. Então, não é o Banco Central em si que acaba determinando o nível da Selic, tá? Ele acaba determinando o nível formalmente, mas indiretamente o mercado, os investidores, a Gebsa-Prev como investidor de título público acaba ditando o ritmo aqui dos cortes de juros, tá? Indiretamente falando. Quando a gente olha pré-fixado, e aqui de fato é a curva de mercado, tá?
O pré-fixado aqui tem uma história para contar. O Banco Central começou a cortar juro, o Banco Central deu um guidance, deu uma direção para o mercado que iria começar a cortar juro. Tá? O que deveria ter acontecido? Os títulos mais longos deveriam ter caído muito mais. Tá? Deveriam já precificar um nível de juro mais baixo do que está hoje. Tá? Quando o Banco Central ele sinaliza para o mercado que ele vai cortar juro, no dia seguinte o mercado joga o juro, né? Claro que não nessa velocidade, mas só para ilustrar, no dia seguinte o mercado joga o juro para um patamar bem mais baixo. Não aconteceu. Tá? Justamente por conta disso, olha, você vai cortar juro, mas não vai cortar tanto assim, porque a situação fiscal não está tão boa assim como deveria estar, tá? Claro, diversos outros fatores, diversas variáveis entram nesta conta. Eu estou simplificando pela questão fiscal, só para a gente ilustrar aqui um pouco essa dinâmica de juro de mercado, tá? Então, o juro, o prêmio de risco de Brasil, ele continua ainda muito elevado, próximo de 13, 14% aqui de taxa, o que é muita coisa, tá? Inflação, né? Eu tinha comentado que a guerra piorou muito a inflação. Quando a gente olha as expectativas de 2026, estava quase estabilizada a nossa inflação em 2026, deu um salto, né? Saiu de 4% de expectativa para próximo de 5% de expectativa, tá? Isso dificulta e muito o nosso Banco Central. Por isso que a Selic antes esperada era mais próxima de 12, agora é mais próximo de 13, 13,5, por conta disso, tá? Você tem uma inflação mais alta e ainda uma inflação bem acima da meta do Banco Central, que é de 3%, tá? Então você tem uma situação diferente aqui agora, tá? As coisas estavam se resolvendo, veio a guerra, veio o preço do petróleo para cima, piorou um pouco a situação no curto prazo, tá? Poderia ter sido pior, tá? O porquê que não foi pior, tá? Por conta, principalmente, do câmbio mais apreciado na visão do real. Um real mais forte, um dólar mais fraco, favorece e muito a controlar a inflação. Porque o Brasil ele acaba importando bastante, né? Claro que o Brasil não é tão relevante no mercado internacional, mas ele importa bastante, tá? E com um dólar mais fraco, fica mais barato importar. Você acaba reduzindo a inflação quando você tem um dólar mais fraco, um real mais forte. Então, isso ajudou, por hora, a segurar a inflação. O real mais forte, um dólar mais fraco, contribuiu muito para o Brasil nessa janela. Por isso que, mesmo com os Estados Unidos, o Fed, não cortando juro mais esse ano, o Banco Central Europeu, na Europa, não cortando mais juro esse ano, o Banco Central aqui no Brasil ainda tem espaço para cortar juro, porque a moeda vem contribuindo positivamente para a inflação no curto prazo, vem evitando o pior acontecer, tá? Então, realmente foi um fator muito importante aqui, ajudou o Brasil, um vento a favor gigantesco que ajudou, de certa forma, a controlar um pouco essa escalada de inflação, tá? O que eu tinha comentado, né, da atividade no mercado de trabalho, estamos praticamente na mínima histórica, então estamos em pleno emprego, então não por aqui não tenho que reclamar de Brasil, tá? Estamos de fato com uma economia bem aquecida, com a economia crescendo próximo de 2,5% ano, tá? O que é muito bom, o que ajuda, tirando todas as outras questões um pouco mais complexas, pelo menos a atividade e o mercado de trabalho estão bem encaminhados, tá? Teve uma leve piora aqui no começo do ano, tá? Os dados de janeiro, fevereiro pioraram um pouquinho, mas é muito mais sazonal. Tá? Geralmente, final e começo de ano, o desemprego acaba piorando um pouco. Ainda não é algo para se preocupar. Tá? É mais uma questão sazonal, de começo de ano mesmo, mas a mensagem central aqui é que a nossa economia, pelo menos do ponto de vista de atividade, está muito forte. Tá? E entrando aqui no Ibovespa, né? O Ibovespa que ficou 5 anos basicamente de lado. Se a gente pegar de 2020 até 2024, né, quem estava alocado em bolsa quase não viu seu dinheiro valorizar, ficou muito de lado. Tivemos aqui 1 ano e meio que o Ibovespa esticou em muito, né? Desde o final de 2024 até agora, o Ibovespa só faz máxima, né? Então, mesmo com tarifas, mesmo com a guerra, o Ibovespa está atingindo ali os patamares bem acima até do esperado pelos analistas de mercado, tá? Por que isso aconteceu? Por 2 motivos aqui do nosso ponto de vista. O primeiro motivo é o mercado está relativamente mais otimista
com o Brasil do ponto de vista de corte de juro. O mercado ele tem uma cabeça assim, hoje eu aloco em renda fixa porque o juro está elevado. Se o Banco Central vai começar a cortar juro, eu posso pegar parte desses recursos e alocar em bolsa. Tá? Então você tem de fato uma rotação aqui de recursos. Tá? Esse é o primeiro ponto de rotação de recursos. Tá? E o segundo grande ponto aqui foi, saiu muito dinheiro de Estados Unidos, tá? E entrou em países emergentes. E parte desse dinheiro foi para a bolsa de países emergentes. Tá? Então, se a gente pegar a bolsa do México, a bolsa do Chile, a bolsa da África do Sul, a bolsa de Brasil, elas tiveram uma dinâmica muito parecida. Porque saiu dinheiro dos Estados Unidos, saiu 2% dos Estados Unidos, o que já é trilhão de dólar, e entrou nas bolsas desses países, fez com que o Ibovespa, fez com que os índices locais desses países valorizassem bastante. Tá? Então a gente teve essa dinâmica de investidor local migrando marginalmente para a bolsa, esperando um corte de juro, e o investidor global tirando parte dos recursos que antes estavam alocados em Estados Unidos para países emergentes ao redor do mundo. O Brasil foi beneficiado também por este movimento. Tá? A bolsa ainda, do ponto de vista de valuation, de preço, se está barato ou caro, ainda tem muita oportunidade, mas só é válido para quem tem um horizonte de tempo maior. Tá? Não é recomendado você ter alocação em bolsa se o seu horizonte de tempo é 2, 3 anos para se aposentar. Tá? Se você tem 5, 10 anos para se aposentar, excelente investimento. Para quem tem 2, 3 anos, pode ser que fique muito mais volátil a sua carteira de forma desnecessária, de forma que você possa até perder recursos em janelas de curto prazo que não consiga recuperar mais. Tá? Basicamente foi isso da minha parte, tá? É um cenário muito volátil, muito mais desafiador, muito mais difícil de se trabalhar. O que a gente vem fazendo por aqui, o Diego vai detalhar melhor, mas a gente sempre preza por diversificação, boas alocações, fugir de armadilhas. Agora a bolsa está valorizando, vamos aumentar radicalmente a bolsa. Não. Temos que aumentar sempre com cautela, exterior a mesma coisa. Então, a dinâmica de um gestor profissional aqui, ela foge um pouco dessas notícias de mercado, ela é muito mais pautada em uma questão estrutural de longo prazo, preservação de valor, entregar um retorno em janelas maiores, em janelas de longo prazo, acima do que o mercado acaba buscando. Tá? Eu vou passar aqui novamente o QR Code e já passo a palavra para o Diego. O Diego vai entrar no detalhe dos investimentos, o que estamos fazendo ou não nos nossos investimentos. Diego, a bola é sua aí. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado pela presença de todos. Acho que hoje o objetivo, como o Rony colocou bem, é trazer um pouco de contexto para vocês daquilo que é feito dentro da carteira da GEB-Saprev. É vocês entenderem exatamente onde está posicionado o perfil super conservador, onde está posicionado o perfil conservador, moderado e agressivo, para que vocês consigam efetivamente tomar a melhor decisão em relação ao que vocês vão fazer com os recursos daqui para frente. Então, eu vou retornar aqui à apresentação para nós falarmos um pouco sobre os investimentos propriamente dito. Ficando alguma dúvida, fiquem à vontade no final para nos perguntar sobre a carteira, mas a ideia hoje é nós falarmos como está o desempenho dos perfis. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos, né? Se a gente olhar o mês de março, mais especificamente, agora atualizado, nós temos aqui o perfil super conservador com uma performance de 1,08, o que representou 89% do CDI, tá? O que não é comum para um ambiente tradicional, o que não é comum para uma condição normal de mercado. Como o Rony colocou bem, nós estamos vivendo um momento bem atípico, onde a gente está com eventos de volatilidade muito sério acontecendo, trazendo realmente oscilação para ativos que normalmente não oscilam. Esse perfil no acumulado do ano entrega 96% do CDI, e no longo prazo algo perto de 105% do CDI, com uma volatilidade de 0,29.
O perfil conservador teve um desempenho no mês de 63, no ano 89, dentro do parâmetro esperado de 75 a 125, entregando no longo prazo 100% do CDI com risco em torno de 0,5%. Lembrando que eu vou mostrar mais à frente, mas o perfil conservador ele não tem bolsa, mas ele tem investimentos em outras classes de risco, como por exemplo os multimercados. Na parte trazendo agora o contexto do perfil moderado, que deve oscilar entre 35% e 175% do CDI no longo prazo, teve uma performance negativa de 0,04, acumulando ainda no ano uma alta de 3,57. No longo prazo, entregando 98, perto de 100% do CDI. E o agressivo aqui, que foi bastante impactado pela bolsa no mês, com menos 0,46. No ano, por outro lado, o perfil que melhor performa com 3,99, 116 CDI, e no longo prazo, algo como 108 do CDI. O que vale frisar, que eu acho super relevante olhar, é que realmente o mercado tem sofrido de um modo geral. E eu trouxe aqui embaixo para vocês terem uma ideia de como foram os principais benchmarks de todas as classes de investimento que, em geral, são elegíveis para os fundos de pensão. Começando aqui com o IHFA. Esse índice significa Índice de Hedge Funds da Ambima. E ele, na verdade, é uma proxy da carteira de multimercados existente. O que são os multimercados? Multimercados, em geral, são aqueles fundos super conhecidos da indústria, que são aqueles principais nomes de mercado, as principais gestoras do mercado e que você, muitas vezes, investe neles através de sua plataforma de investimento. Para nós termos uma ideia, no mês de março, essa estratégia multimercado caiu 3%. Por isso que impactou muito os perfis de conservador a agressivo. No ano, essa carteira tem rendido somente 0,05, uma performance praticamente neutra, não gerando alfa nesse momento. E se a gente olhar no longo prazo, essa carteira rodou 32% contra 43% do CDI. Então a gente vê aqui o quão difícil está para o gestor tomar decisões e alocar o capital de forma eficiente, com uma volatilidade de 4,55. Chama a atenção um ponto relevante, o Rony comentou do ponto da diversificação que eu vou explorar melhor mais à frente, mas o nosso perfil agressivo hoje tem menos volatilidade do que o multimercado. Então, mostra para vocês realmente que a volatilidade é algo que a gente realmente se preocupa, não assumindo grandes riscos dentro do portfólio da GEPSAPREV. Bom, multimercado é uma opção de investimento. Vamos para algo mais conservador. Os títulos públicos, representados aqui pelo IMAB, o índice da Ambima, que mede a variação dos títulos indexados à inflação. O mês também foi super difícil para esses títulos, 0,17. Diego, mas o título público ele pode oscilar assim nesse nível? Pode. E ele consiste em oscilar, porque lembra que o Rony mostrou a variação da taxa de juros? Toda vez que o mercado reprecifica os juros, isso pode ter um efeito positivo ou negativo para o valor dos títulos públicos atual. Então, ele teve esse desempenho bastante baixo no mês com 0,17. Em 2026, ele entrega hoje 2,98, que é abaixo dos 3,40 do CDI. E no longo prazo, você vê como eles foram bem mal, né? Os títulos públicos hoje renderam nessa janela quase 27%, bem abaixo dos 43% do CDI. Vamos para algo que tem um pouquinho menos de risco. Vamos para o crédito. Crédito foi um mês bem difícil para o crédito. O crédito teve uma performance negativa no mês. E aí são diversos efeitos que viraram essa performance para o crédito no campo negativo. Alguns eventos de empresas que foram amplamente divulgados pela mídia, como é o caso de Raizen, como é o caso de Pão de Açúcar, que entraram em momentos de recuperação extrajudicial. O crédito aqui esse mês prejudicou o desempenho no ano, então crédito, que é uma categoria que em média tem muito pouca volatilidade, está rendendo só 2,32 no ano, mas quando a gente olha em 36 meses, é a única classe de ativos com menos volatilidade que a renda variável que consegue bater o CDI, com uma volatilidade mais baixa. 2,17. E a bolsa, como nós podemos ver, foi muito mal no mês, com menos 0,70, mas acumula aqui em janelas posteriores um pouco melhor, mas com a volatilidade bem mais alta. Então, o que eu quis mostrar aqui com esse gráfico é: quem optou por investir em título público, quem optou por investir em crédito, ou quem optou por investir no multimercado, que é a gestão mais ativa,
não teve um bom desempenho. E são as classes que nós podemos trabalhar dentro da estrutura da GEPSA-Prev, o que explica um pouco esse desempenho aquém do CDI. Mas, lembrando que todos os perfis têm essas bandas de oscilação que são esperadas diante da volatilidade tradicional de mercado. Então, hoje, quando a gente está falando do super conservador, ele é um perfil que tem 100% renda fixa e que só toma risco de crédito. Tá? Então, ele não fica ali nos multimercados, não tem esse tipo de exposição. O conservador, ele tem renda fixa, cerca de 93%, mas ele tem 7% em multimercado, porém a renda fixa dele tem um pouco de títulos públicos, então ela é quase 50-50, vamos dizer assim, ela é 50% crédito, 50% títulos públicos. O moderado tem 70% em renda fixa, com uma parcela de títulos públicos maior que a de crédito, e por outro lado entra aqui a categoria de renda variável com 15%, e o multimercado ele vai a 14%. E o agressivo é muito parecido com o moderado, só que a diferença é um acréscimo de 10% na parte de renda variável. Então, os perfis, eles têm essas características diferentes entre eles justamente para dar ao participante essa possibilidade de comprar coisas distintas. Não faria muito sentido nós colocarmos os perfis de forma muito parecida, porque aqui é a ideia mesmo de pensar em longevidade, pensar em que momento você vai precisar do recurso e, portanto, qual o melhor perfil que vai se adequar ao seu horizonte de investimento. Então, olhando aqui, essa tabela traduz um pouco de tudo o que eu falei. Quando a gente está falando de super conservador, a ideia é 100% em renda fixa baixo risco, leia-se como único ativo exposto a crédito, que sempre vai ficar entre 95% e 65% de CDI em janelas mais longas. A expectativa é uma volatilidade de meio, com um retorno esperado de 100 do CDI. Conservador, ele vai ter aquele 65% em renda fixa, lembrando que eu falei entre renda fixa e título público. Título público, leia-se essa parte de médio risco, porque tem mais volatilidade que o crédito. Então, ele vai mirar 95% em renda fixa, 5% em multimercado. Moderado e agressivo segue essa mesma linha. Então, a ideia aqui é sempre ter perfis que vão assumindo maior risco conforme a graduação da exposição em renda variável e, ao mesmo tempo, ter um objetivo de retorno maior no longo prazo. Mas é super importante observar que isso também, essa busca por maior retorno, também traz aqui uma possibilidade de variação maior de ganho em relação tanto de ganho como de variação para baixo em relação ao CDI no tempo. Olhando hoje a carteira, é uma carteira super pulverizada, a gente está falando em mais de 60 nomes investidos hoje no portfólio. Então, quando nós olhamos aqui para essa caixinha de fundos azul, essa caixinha de fundos aqui que estão com a categoria azul, a gente vê onde está investido aquilo que a gente chama de baixo risco, aquilo que está mais posicionado em risco de crédito. Então, tem fundos do Safra, do Banco do Brasil, da Esparta, do Itaú, do Banco Inter, da AZ, da Sul América, da Soma, Mongeral. Então, é uma carteira que tem vários ativos aqui diversificando. O que está em amarelo é aquilo que a gente chama de renda fixa médio risco. Então, tem desde créditos mais longos, como, por exemplo, Votorantim, RUT, JGP, ARX, Icatu, até títulos públicos voltados aqui mais para o Banco do Brasil e outros ativos nessa linha, como um fundo exclusivo de crédito de títulos públicos marcados na curva. Na parte de multimercado, tem vários nomes aqui que compõem o portfólio também, são 10 nomes hoje compondo o portfólio. Na parte de ações, a gente está falando também de um leque bastante grande de gestores, a gente está falando em 14 gestores diferentes aqui. Ainda tem uma posição em exterior dividida em 3 gestores, mas pequena em relação ao total, só que notem que é amarelo. O fato de ser amarelo quer dizer que é renda fixa no exterior, não é renda variável lá fora. E tem a parte de estruturados, que aí tem um mix de fundos imobiliários, fundos de private equity, alguns fundos mais estruturados. Então, hoje a carteira ela realmente tem uma diversificação bastante ampla em nomes de gestores, e quando a gente olha no detalhe e explode todas as carteiras para saber o que cada gestor tem, é super importante a gente dimensionar um pouco de como está esse portfólio e a gente buscar o menor risco. Não adianta a gente ter um gestor que compra a mesma coisa de outro gestor. A gente tem que ter gestores que se complementam e não que
e não que tenham ali uma carteira idêntica. Olhando hoje o portfólio de ações, a gente vê, por exemplo, que a nossa carteira busca uma diversificação muito maior. Quando a gente olha aqui à direita, nós vemos que Vale é 11% do índice Bovespa, Petrobras é 10%, Itaú é 8%, Eletrobras é 5%, e a nossa carteira com posições bem menores em relação à exposição. Tanto que as 5 maiores empresas da carteira representam só 20% do fundo, enquanto as 5 maiores do Ibovespa representam 40% do fundo. Essa ação, que é a principal ação do fundo, aqui ela praticamente dobrou de tamanho desde que nós investimos, por isso que ela está em 6%, porque quando começamos a investir era cerca de 3%, ela vem ganhando, é uma small cap que vem ganhando espaço e vem crescendo bastante no nosso portfólio. Isso quando a gente está falando de ações. Então, Diego, as ações eu entendo que estão diversificadas, mas como que está a renda fixa? Renda fixa também bastante diversificada, olhando para o portfólio da GEPSAPREV, nós vemos que a Secretaria, ou seja, o Tesouro Nacional, é a maior participação, maior exposição com 34%. Depois nós temos grandes bancos aqui com maiores pesos, como Pactual, como Bradesco, como Itaú, ABC, Santander, Paraná, debênture da Energisa, da Ecoval, Banco do Brasil, Sicredi, PAN, agora é BTG, Braskem e Rodobens. Então, hoje a carteira tem mais de 62 emissores diferentes, sendo que 96% desses ativos são considerados como bons investimentos de baixo risco, considerados como grau de investimento com rating emitido por agência especializada de risco. Então, quando a gente olha a diversificação, nós temos diversificação em termos de gestores, em termos de nomes, temos diversificações em termos de ações e em termos de crédito privado e emissores também. Claro que o governo concentra um pedaço maior ali em institutos públicos, mas a carteira mostra essa diversificação importante, porque a boa métrica do investimento é sempre não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, o trabalho é bastante ativo em relação a estar olhando nomes que façam sentido, olhando casas que tragam algum diferencial. E hoje, quando a gente olha para a GEPSAPREV, a gente tem uma estrutura que eu diria que olha muito longo prazo, preza principalmente pela preservação de capital, e é essa a ideia do contexto de investir num fundo de previdência. Então, acho que era esses os pontos que eu queria trazer para vocês. Eu deixo aqui aberto, mais uma vez, a página com o QR Code para esclarecer dúvidas, caso vocês tenham, e me coloco aqui, tanto eu e o Rony, à disposição para esclarecer qualquer ponto que seja questionado. Perfeito, muito obrigada. Nós temos algumas perguntas aqui no Slido, tá? A primeira seria, por que o perfil agressivo apresentou rentabilidade negativa em março se o Ibovespa aumentou tanto? Em março, o Ibovespa caiu 0,70, então ele acabou acompanhando, mas lembrando que o perfil agressivo ele acaba tendo uma graduação de risco que também, além da bolsa, também tem multimercado, que caiu 3,40 aproximadamente, e também tem bastante títulos públicos que ficou bem próximo a zero, e além do crédito, que como eu mostrei, também caiu. Então, na prática, foi um mês onde a maior parte dos ativos acabou caindo, conforme ele tem um pouco mais de exposição a essas classes que caíram mais, ele acabou acompanhando esse movimento. Mas ele Ibovespa, tá? Ele acabou performando um pouco melhor do que o próprio Ibovespa. Certo. Ainda vale a pena investir no Tesouro Selic? O Tesouro Selic é uma opção que depende muito exatamente do que você está esperando, né? Que nós investimos aqui parte do recurso está ali em ativos referenciados, mas ele tem um perfil de remunerar Selic. Nesse momento, é bom, a Selic está alta e paga a inflação, mas vamos lembrar que os nossos custos de vida são corrigidos por inflação. Então, normalmente, investimentos de mais longo prazo fazem mais sentido a ser associados a índices de inflação. Então, hoje é um ótimo investimento, em algumas janelas ele não tende a performar tão bem, mas é uma alternativa importante para diversificar portfólio como todas as outras classes. Perfeito. Tenho 32 anos. Qual o melhor perfil? Faz sentido deixar no mais agressivo mesmo com as oscilações? Assim, a gente brinca que nunca existe um melhor perfil, né? Existe um perfil sempre mais alinhado às suas expectativas.
quando a gente está falando em pessoas jovens, normalmente faz muito sentido tomar risco, porque essa é a boa... o livro-texto de economia sempre mostra que é melhor quanto mais tempo você tem de horizonte de investimento, melhor você pode tomar decisões de alocar em risco, porque ativos de risco performam mais no longo prazo. Mas as janelas podem ser longas. Como o Rony mostrou, ficamos aí 5 anos com a bolsa sem ganhar nada. E as pessoas que tomaram a decisão de investir ali acabaram não sendo beneficiadas naquela janela. Nos últimos 2 anos a bolsa foi bem, mas ficou bastante tempo fora. Então, acho que depende muito do horizonte e da sua capacidade de conseguir viver bem com isso, porque tem muitas pessoas que, apesar de serem jovens, não suportam, por exemplo, 5 anos de rentabilidade baixa na bolsa e acabam optando pela renda fixa. Então vai muito mais do seu apetite do que propriamente do momento do ativo que você está investindo. Certo. E a última pergunta. No cenário atual, pensando em investimento a longo prazo, é melhor focar no exterior e aproveitar a queda do dólar ou focar no Brasil com juros altos? A queda no dólar ela é estrutural, né? Então a questão é que o dólar vem perdendo força versus uma série de países. E como o Rony colocou bem, existe hoje mudanças estruturais que impactam um pouco os Estados Unidos. A questão da IA é um ponto importante, quanto isso vai reverberar na economia americana. A própria questão do endividamento americano crescente também traz um ponto de interrogação. Então, assim, investir lá fora é sempre algo importante para diversificar do risco, não ficar concentrado no risco Brasil. Mas do ponto de vista de retorno de capital no curto prazo, investir no Brasil está fazendo mais sentido agora. Perfeito. Bom, gostaria só de informar para o pessoal que essa live vai ficar disponível no YouTube, tá? Então, a partir de amanhã vai estar disponível lá. Então, caso vocês queiram assistir novamente ou compartilhar com outras pessoas, então vai ficar disponível para vocês, tá? E também lá no nosso site também tem o link, então o mesmo link que vocês entraram aqui hoje, fica disponível a gravação também, tá? Então, o último recado seria que a campanha, né, de alteração de perfil de investimento, ela está aberta, então ela vai ficar disponível até dia 30. Então, caso vocês tenham interesse em alterar e fazer esse ajuste, fica disponível até quinta-feira que vem, tá certo? Bom, pessoal, da nossa parte é isso. Muito obrigada pela presença de todos e tenham uma ótima tarde. Obrigada, meninos. Obrigado, boa tarde.